Pessoal, vamos aqui só uma apresentação rápida aqui. Rafael. Rafael, Eric DK, Henrique Galvani. Tá, eu vou fazer uma abertura, aí eu apresento cada um, ministro, e aí passo a palavra para o senhor. Então, já nessa abertura, eu já faço as apresentações. Tá legal. Ministro, só está subindo o número de participantes, viu? Está ali em escalada meteórica, ali, o número de participantes e de perguntas também. Perguntas são bastante também. Tá cheio de empresário bacana aqui perguntando também. Que legal. Legal. Vamos lá. Ministro, só te pedir, se possível, caso você tenha um microfone móvel, se puder colocar o microfone um pouco mais próximo de você, acho que seria bom, tá? Porque está um pouco baixo o volume. Está saindo baixo aí Agora melhorou. Tá melhor? Tá bom. Então eu procuro falar um pouco assim, com mais ênfase também. Tá bom. 5 horas em ponto, vamos começar? Vamos lá. Ministro Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a XP. Eu sou o Rafael, estou há 10 anos na XP, sou um dos sócios diretores da companhia, e a gente está aqui hoje num papel muito mais do que um papel de empresário, um papel de cidadão, tentando trazer bons debates aí para os nossos clientes, para os investidores, para o empresário que está escutando a gente, o pequeno, o médio, o grande empresário. Eu sei que tem donos de pequenos hotéis aqui escutando a gente, donos de médio e também donos de grandes companhias aqui também ao vivo com a gente. Eu estou com o meu sócio Henrique Galvani, o Henrique também está na XP já há 8 anos, então é uma pessoa muito importante na nossa companhia e ele acompanha o setor de turismo como ninguém. Então ele fica conversando com o dono de operadora, com o dono de hotel, com OTAs, ele faz o que a gente lá, ministro XP, a gente tem muito costume de sair do escritório e conversar com as pessoas. A gente acredita que a boa análise ela é feita conversando com as pessoas e não só em planilha de Excel. Então, a gente sai do nosso escritório e anda bastante a pé. E eu estou com o Eric também, que é sócio da XP. O Eric ele fica aí, sediado em Brasília, e ele faz um trabalho muito, muito bacana de acompanhamento das matérias microeconômicas no Congresso, né? Então, a gente faz um acompanhamento muito forte de todas as pautas que estão sendo tratadas no Legislativo, no Executivo e no Judiciário também, de forma a gente produzir bons relatórios e informar nossos clientes. A gente começou essa empresa ensinando as pessoas a investir na Bolsa, né? Então, a gente acredita muito na educação, a gente acredita que boa educação, então boas conversas, vão gerar conhecimento, que vão gerar investimento, que vão gerar emprego no nosso país, que essa corrente do bem que a gente tenta criar aqui fazendo essas lives. Então, eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite de vir conversar com a gente, porque o setor de turismo, o Brasil é o país do turismo, é um setor que sofre muito. Hoje de manhã, eu estava aqui com um chefe do escritório da Bain Company na China, né, que estava me comentando que, assim, 90% dos hotéis na China ainda estão praticamente fechados, sem capacidade. Olha que interessante, geralmente consultor de empresa viaja muito, né, porque ele tem que ir na empresa do cliente para poder prestar consultoria. E ele me falou, ministro, que ele estava fazendo tudo home office. Olha, se até os consultores são pessoas que estão 100% do escritório do cliente, não estão viajando, você imagina um viajante comum. Então, é um setor que está passando por muito desafio, né? Toda a live que eu faço aqui, ministro, eu brinco assim, a gente estava andando na rua, confiante, otimista, e de repente fomos atingidos por uma bigorna na nossa cabeça, essa bigorna chamada de coronavírus. Então, essa era a crise que ninguém previa como ia acontecer e se ia acontecer. Então, assim, para a gente é importante esse diálogo com o senhor. Eu acredito que seja muito interessante, ministro, você contar um pouquinho da história sua enquanto político, enquanto parlamentar, e aí a gente entrar um pouco nas pautas do Ministério do Turismo. A gente tem uma porção de perguntas aqui para te fazer e vai ser muito bom escutá-lo. Então, queria passar a palavra para o senhor e aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um bate-papo de uma forma muito informal, muito direta e muito transparente. Muito obrigado pelo senhor ter aceito esse convite nosso. Passo a palavra para o ministro.
Tá bom, Rafael. Primeiro, eu quero agradecer também a vocês, a toda a equipe da XP, e ao Eric, ao Henrique, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse momento através dessa live. Eu iniciei a minha vida, né, lá em Belo Horizonte, como vereador. Eu fui candidato a vereador lá em 2012, e em 2012 eu ganhei a eleição logo na primeira tentativa. 2014 fui candidato a deputado federal, também tive êxito na eleição, e em 2018 eu vim para a minha reeleição. Aí já tinha conhecido o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal Jair Bolsonaro, e acreditava que naquele momento o Brasil ele precisava realmente de ter uma mudança, como houve essa mudança. O presidente Bolsonaro, ele, no momento da vitória, ali na transição já de governo, entre o governo Temer para o governo do presidente Bolsonaro, ele definiu que faria a nomeação de nomes técnicos para os ministérios, e alguns apoiados por setores representativos que hoje existem na Câmara Federal e também no Senado, como, por exemplo, a ministra Tereza Cristina, foi ali indicada pela bancada, né, ruralista. No meu caso, eu fazia parte da comissão, aliás, da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo desde 2015. Então, de uma certa forma, eu já havia me familiarizado com o tema e tratava quase que semanalmente do tema do turismo. E quando eu disse aqui, Rafael, que foi um momento importante de decisão, quando a gente percebeu que realmente o Brasil precisava de uma mudança efetiva, e essa mudança a gente conseguiu enxergar naquele momento do presidente Jair Bolsonaro. Uma pessoa que chegava com uma proposta nova, inclusive com a quebra de vários paradigmas. Pela ocasião da campanha política, ele já dizia que esse modelo de governabilidade que o Brasil sempre teve aí, nesses 40 anos, desde o governo militar para cá, ele era muito nocivo ao país, principalmente porque essa governabilidade ela se dava com ministérios entregues a partidos políticos, e esses partidos políticos, então, faziam a gestão do ministério. E, na verdade, indicavam ali pessoas que nem sempre tinham a condição técnica para fazer a condução daquela pasta. Então, essa quebra de paradigma, ela foi importantíssima. Então, hoje a gente consegue enxergar aí um ministro Paulo Guedes na economia, a gente enxerga o ministro Tarcísio na infraestrutura, o Ricardo Salles lá no meio ambiente. Então, foram nomes técnicos que, ao meu ver, foram aí fundamentais nesse primeiro ano que o Brasil conseguiu realmente mostrar uma curva de crescimento, né, com retorno da credibilidade. E, em relação ao turismo, o presidente Bolsonaro, ele ainda na ocasião das eleições, eu acho que ele foi o único presidenciável na época que, por 3 ou 4 vezes, ele abordou o tema do turismo, dizendo ali que o potencial turístico que o Brasil tem, ele é muito grande. E a gente percebe que, nos governos anteriores, o turismo ele teve uma ordem de prioridade muito aquém daquilo que o seu potencial indica ou merece. Então, existe aí alguns estudos, até do Fórum Econômico Mundial, se eu não me engano, na ordem de prioridade da agenda econômica do Brasil, nos governos passados, em 136 países, o Brasil estava em 126ª posição em ordem de prioridade na agenda econômica, o turismo. E conseguimos, então, com essa clareza que o presidente Jair Bolsonaro tem, que o turismo ele é um importante indutor da nossa economia, e conseguimos implementar algumas ações que, ao longo do ano de 2019, deram resultados extremamente positivos para o turismo. Uma delas, aliás, um ponto fundamental aí também é a volta da credibilidade, porque à medida que você quebra esse paradigma, né, de não entregar mais ministérios a partidos políticos, e sim com uma visão técnica de gestão, isso aí o mercado ele reage bem a uma ação dessa. Quando você entrega o ministério a um partido político que normalmente indica algum político, alguma pessoa que não tem familiaridade ou condição técnica de gestão, isso aí você compromete, né, a eficiência do trabalho,
que ainda abre espaço para uma coisa que é muito nociva e que o governo tem combatido muito, que é a corrupção. Então, quando o presidente Bolsonaro adota essa postura aliada a uma postura liberal na economia, sendo liderada aí pelo Paulo Guedes, então essa fórmula ela foi muito positiva para que o Brasil, em todos os setores, pudesse apresentar uma reação importante no ano de 2019. E o turismo não foi diferente. A primeira ação que nós tivemos foi reunir todas as associações ou as maiores associações do Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. Isso nunca tinha acontecido na história. Então, pegamos ali o Conselho Nacional de Turismo, desse conselho, 27 das maiores associações do Brasil, hoteleiras, as associações de viagens, de agências de viagens, aéreas e várias outras, para uma reunião com o presidente Bolsonaro no início ainda de 2019, lá em fevereiro. Tá. E pela fala do presidente, a maneira de condução, né, que o presidente apresentou do país dali para frente, isso gerou uma confiança e uma credibilidade muito grande entre essas pessoas que são os grandes investidores do turismo no Brasil. Isso aí facilitou muito o nosso trabalho à frente aqui da pasta do turismo, mostrando que o Brasil entrava nesse novo tempo, né, de uma política conservadora nos costumes, mas também liberal na economia, onde o objetivo principal sempre foi do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, na primeira reunião do Conselho de Ministros, ele determinou que cada um dos ministros pudesse, dentro da sua respectiva pasta, identificar toda e qualquer instrução normativa ou portaria, tudo aquilo que causava entrave ao desenvolvimento do país, os excessos, e para a gente promover o grande revogaço. E assim foi feito. Essa visão liberal na economia de facilitar a vida daquelas pessoas que empreendem ou desejam empreender no Brasil. Então, esse é o maior trabalho que eu entendo que foi feito no ano de 2019, né? Facilitar a vida de quem quer investir através de uma desburocratização, através das desregulamentações, que muitas vezes são excessivas e trazem, obviamente, um impedimento ao desenvolvimento do Brasil. E, como eu vinha dizendo, o turismo, a gente conseguiu implementar algumas ações importantíssimas, como, por exemplo, a isenção de visto para os 4 países, né, Japão, Canadá, Austrália e Estados Unidos. Os números já demonstram um avanço, demonstravam, né, porque agora o coronavírus, esse vírus, ele mudou completamente o cenário, mas vinha apresentando um crescimento muito grande ao longo do ano de 2019 por parte de visitantes estrangeiros desses 4 países. Sim, sim. Então, quando a gente tem, né, um presidente que acredita no setor e que enxerga que o turismo ele precisa de estar no centro da agenda econômica do Brasil, sendo aí talvez uma das principais molas propulsoras na geração de emprego e renda no Brasil, ao lado, talvez, aí do agronegócio. Então, ficou fácil. A gente conseguiu, então, com esse resgate da credibilidade do Brasil, com ações que implementamos, ter um crescimento de 2,6% no ano de 2019 para essa dimensão econômica chamada turismo, enquanto a própria economia cresceu aí pouco mais de 1%. Então, o turismo ele vinha num momento muito bom, um momento onde que a contratação, nós conseguimos gerar 163% a mais de empregos no ano de 2019 em relação ao ano de 2018. E aqui que você atribui essa geração de empregos, assim, quando você reuniu todo o setor lá no início do seu mandato, quais que eram as principais demandas e o que foi feito ao longo deste ano? Eu quero tratar antes do pré-coronavírus, mas eu estou doido para ir no pós-coronavírus, porque tem um monte de assunto aí que a gente está em dúvida. Vamos lá, Rafael. Primeiro, a gente, ao, obviamente, sentar na cadeira do Ministério, o primeiro passo foi fazer um grande diagnóstico, né, do que nós encontramos em relação ao turismo no Brasil. E aí, o objetivo, ou todo o planejamento, ele girou em torno de sanar os gargalos. Muitas ações que precisavam e foram implementadas para que a gente conseguisse realmente melhorar não só o número do fluxo de turistas domésticos, mas bem como a atração de turistas estrangeiros para o Brasil.
estrangeiros para o Brasil. Essa ação, por exemplo, da isenção dos vistos, foi uma ação importante. A gente registrou, em média, um aumento de 35% do fluxo de turistas desses 4 países no Brasil em 2019. Depois que caiu a barreira do visto, aumentou em 35%. Interessante. Exatamente. A média desses 4 países de turistas vindo ao Brasil. Algumas ações também que foram muito importantes foram o programa Investe Turismo, onde nós conseguimos detectar ou eleger as 30 principais rotas do Brasil, as rotas turísticas, e fazer uma estruturação dessas rotas. Nós temos o entendimento que a forma com que o turismo foi tratado, ela até então era equivocada. Existia uma pulverização muito grande dos recursos do turismo. Então, nós entendemos que a gente precisava de priorizar, né? Porque quando a gente prioriza e concentra o recurso, a gente consegue fazer a estruturação mais efetiva e eficaz das rotas. Isso aí nos dá a possibilidade de trabalhar esses destinos, tanto no Brasil quanto no exterior. E o programa Investe Turismo ele foi um sucesso muito grande. Eu, pessoalmente, fui fazer o lançamento em vários estados brasileiros, onde essas rotas foram identificadas e houve um aporte, no primeiro momento, de 200 milhões de reais. Esse programa envolve 500 milhões de reais, uma parceria com o Sebrae. Então, no primeiro momento, nós conseguimos investir 200 milhões de reais nessas 30 primeiras rotas. Isso aí investindo em capacitação profissional, né, em consultorias para investimentos, né? Então, a gente identificava ali quais os investimentos que cabiam em cada uma dessas rotas, que fosse uma pousada, um grande resort, um restaurante, e assim a gente conseguiu, ao longo de 2019, fazer uma concentração maior de recursos, e isso aí, sem dúvida nenhuma, trouxe um resultado muito positivo em cada um dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A gente identifica também que houve, aliás, que precisa de uma melhoria de infraestrutura no Brasil. A gente, no ano de 2020, agora, era a nossa prioridade, a gente fazer a estruturação do turismo rodoviário. A gente precisa entender que o turismo rodoviário ele sempre foi muito pouco ou muito mal explorado no Brasil. E a gente precisa, Rafael, de ter hoje funcionando no Brasil. Um turista de Aracaju, por exemplo, que quer conhecer as cidades históricas de Minas, ele entrar no aplicativo, e esse aplicativo vai dar qual é o melhor voo para que ele possa descer no aeroporto de Confins. O aeroporto de Confins já está disposto, e a gente já está montando esse projeto de ser o piloto nessa estação rodoviária dentro do próprio aeroporto. Então, esse cliente ele pode descer do avião, pegar um ônibus já contratado e fazer os passeios das cidades históricas de Minas, obviamente com hotéis, com tudo cadastrado. É a organização do turismo rodoviário ou a integração dos modais de transporte que são fundamentais. O aéreo, o terrestre, o fluvial, o marítimo. Esse era o principal projeto agora para 2020. Mas o resultado, Rafael, te respondendo aqui efetivamente, o porquê desse avanço na geração de empregos, no crescimento do turismo, eu acredito isso muito, a confiança dos empresários e das pessoas que empreendem no Brasil, que realmente o Brasil vive um momento novo. E isso aí gerou investimentos efetivos. E você, ministro, gera emprego e gera renda. Ainda tratando do período pré-coronavírus, o senhor conseguiu assim fazer de forma integrada com o Ministério do Meio Ambiente, com os outros ministérios? Por exemplo, a gente escuta que grandes projetos no Brasil estavam parados por licenciamento ambiental e algumas burocracias internas. O senhor usou dessa articulação interministerial para poder destravar alguns grandes investimentos no país, no setor de turismo? Rafael, aí que está, olha só, coisa simples, de bastidores, mas que é importante a população brasileira, os investidores saberem disso. Nunca na história do Brasil, do governo militar para cá, um presidente da República reuniu de forma periódica todos os ministros, inicialmente semanalmente e hoje quinzenalmente. Então, todos os ministros reunidos com o presidente e o vice-presidente da República desde o início do mandato para cá. E isso criou uma sinergia muito grande entre todos os ministros. E isso foi muito importante, porque à medida que é a formação de um time mesmo. Então, o turismo, principalmente,
ele trabalha de uma transversalidade muito grande. Constantemente eu preciso do Ministério do Meio Ambiente, eu preciso do Ministério de Relações Exteriores, eu preciso do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Justiça. Então, essas reuniões periódicas criou, sim, uma grande sinergia entre os ministros, o que facilita muito esse trabalho transversal que o turismo obrigatoriamente tem que ter. Entendeu? Então, essas barreiras, então, elas caíram. Henrique e Eric, vamos para o pós-coronavírus, que todo mundo ansioso. Vou fazer a primeira, depois vocês continuam, por favor. A gente vai trocando aqui entre a gente. Só levanta a mão que eu vou jogando aqui. Ministro, eu vou repetir uma frase que eu venho falando toda semana aqui. Eu sou muito católico, né? E capixaba, né? Católico. Eu falo assim, vamos supor, assim, se Deus é brasileiro, chegou aqui e falou, acabou o coronavírus, não tem mais crise, tem remédio, está todo mundo curado. Eu acho que vai demorar bastante para recuperar todos os setores da economia. Tudo mesmo, porque até as pessoas voltarem à vida normal, isso demora um tempo. Eu fico imaginando aquele pequeno, médio e até o grande empresário que está passando por isso agora. É um momento de muita tensão. É um momento que a gente fez uma pesquisa com várias pequenas e médias empresas, as companhias, as que estão muito boas, aguentam 30 dias sem faturar. Algumas 60. Então, o fôlego é muito curto. O brasileiro, em geral, ele vende almoço para comprar a janta. Então, ao passar por esse trauma, você demora muito a recuperar sua confiança para continuar a investir. E o setor de turismo, ao que tudo indica, tem que ser um dos últimos a pegar essa recuperação. Aí eu queria te perguntar, o que hoje o Ministério, dessa forma, desse diálogo interministerial, que já existe em Brasília, como o senhor disse, está fazendo hoje para poder garantir esse fôlego para que os empresários do turismo brasileiro, setor muito importante, consigam passar por essa crise, que a gente sabe que ela tem início, meio e fim. Olha, Rafael, a primeira coisa que me veio à cabeça com esse impacto dessa crise do coronavírus foi sair o mais inteiro possível desse momento difícil que o Brasil passa. O turismo ele foi impactado em todos os países, um impacto mundial. Mundial, então, isso aí. O nosso entendimento é que o primeiro esforço, e aliás todo o esforço nosso, é para que não haja um desmonte do setor. Então a gente precisa sair o mais inteiro possível disso, para na retomada a gente dar um passo à frente, inclusive, de outros países. E para isso a gente teve uma agenda muito intensa nos últimos dias, logo em fevereiro, se não me engano, final de fevereiro, início de março, que foi registrado o primeiro caso de coronavírus do Brasil. Imediatamente, eu convoquei uma reunião extraordinária do Conselho Nacional do Turismo, reuni os setores aqui no âmbito do Ministério para a gente discutir as ações e os possíveis impactos que isso causaria no turismo. E, a partir de então, a nossa agenda, tanto com o trade turístico, os empresários, quanto com a agenda do Ministério da Economia, foi intensa, para a gente pudesse construir realmente soluções que viessem a atender esses setores, tanto do micro, do pequeno, do médio e do grande empresário. Então, essa foi a nossa preocupação, levar realmente o socorro suficiente para que a gente garanta a sobrevivência dessas empresas, a manutenção dos empregos e, com isso, passando esse momento difícil do coronavírus, a gente esteja o mais inteiro possível para essa retomada. Então, essa foi a nossa principal preocupação e hoje está sendo aí anunciada pelo menos 2 das medidas provisórias que são fundamentais e que contemplam todo o setor do turismo. A gente conseguiu, nessa intermediação entre as empresas ou trade turístico com a economia, contemplar o setor em 100%. Não ficou ninguém de fora. Vou repetir aqui as palavras do nosso ministro Paulo Guedes. Ninguém ficou para trás, ninguém pode ficar para trás. Então, esse foi o nosso esforço máximo. E te respondendo, a nossa maior preocupação no momento é sair o mais inteiro possível disso, preservando as empresas, evitando desmontes e resguardando os empregos no setor do turismo. Deixa eu pegar esse gancho. Eu acho que tem uma ansiedade muito grande, a gente pode ver até que no chat, e vários empresários também têm conversado com a gente. Quais são essas medidas? Se o senhor puder detalhar um pouquinho mais,
para trazer um pouco mais de informação para o pessoal que está na ponta. Quais são essas medidas? Qual é o timeline para a execução dessas medidas? Vamos lá, Eric, só colocando também um outro ponto, em cima das medidas, ministro, como que o empresário pequeno vai fazer para ter acesso a elas, né? Caso seja capital ou, enfim, outras formas? Foi pergunta muito pertinente para o momento, né? A gente preocupou em trabalhar em 3 linhas para o resgate do setor. Não o resgate, a sobrevivência do setor. A primeira linha foi trabalhista. E a gente sabe que quase 90% de quem faz o turismo no Brasil são os micro e pequenos empresários, né? E também os grandes empresários, que são os grandes investidores. Então, a gente precisava de atender a todos. Em relação aos micro e pequenos empresários e também aos grandes empresários, essa medida provisória que contempla o setor trabalhista, ela foi fundamental, né, que vai ser anunciada hoje. A possibilidade aí da suspensão de contratos de trabalho por aí pelo menos 3 meses, né, com o empresário podendo definir esse escalonamento, né, de 30%, 50% ou 70% na redução do salário do funcionário, com o governo federal fazendo essa complementação através do seguro-desemprego. Então, essa regra para os micro e pequenos empresários, ela vale para 100% da folha. 100% dos funcionários dos micro e pequenos empresários podem entrar nessa regra. E aí, com um acordo individual entre o empregado e o empregador, dando a possibilidade, então, de fazer essa negociação escalonada entre 30%, 50% e 70%. E para os grandes empresários, até 70% da folha de pagamento podendo entrar nesse programa de escalonamento, né, que pode ter essa redução, como eu disse, salarial de 30%, 40%, 30%, 50% e 70%, com o governo federal fazendo o aporte e o complemento do salário. Então, essa medida provisória era, no meu ver, a mais emergencial, porque setores como o hoteleiro, por exemplo, o faturamento, o fluxo de caixa foi a 0. E, em alguns casos, a folha de pagamento nesses setores impactam em até 40% e 50% do faturamento. Então, o problema era muito grande. Então, conseguimos contemplar a questão trabalhista, esses setores, através dessa medida provisória. O segundo... independente do tamanho do empreendimento hoteleiro, né, nesse caso. Não, independente do tamanho, né? Aqui contempla micro e pequenos, médios e grandes, com algumas diferenças nas regras. Tá? Só fazer uma ressalva, porque tem pessoas de todos os níveis de compreensão de como funciona o legislativo. Só para fazer uma ressalva. MP é medida provisória, gente. Medida provisória é ter efeito imediato, tá? O ato da publicação do presidente, ela já está valendo. Era só para deixar isso bastante claro para os empresários que estão acompanhando, ter isso em mente. Exatamente, Eric. É isso mesmo, a medida provisória, ela tem esse poder de lei valendo de imediato a partir da assinatura. E assim, a segunda preocupação nossa... Na prática, como é que funciona assim? Eu tenho vamos supor, eu tenho um hotel lá em Recife. Para quem que eu levanto a mão? Aonde que eu vou? Eu vou na Caixa Econômica, eu vou no BNDES? Eu acho que isso ainda está um pouco... precisa ficar um pouco mais claro aí para os empresários do setor. A gente está notando um pouco isso, assim. Para quem que eu levanto a mão para pedir socorro, né? Exatamente. É uma pergunta... na verdade, a medida provisória, Rafael, ela vai ser publicada, se eu não me engano, agora às 18 horas. Ou publicada ou assinada agora às 18 horas. Né? Então, eu confesso a você que essas regras, né, essas entrelinhas, eu precisava buscar uma informação melhor da economia. Mas eu sei que tem um envolvimento aí, obviamente, da Secretaria Nacional de Trabalho, Secretaria Especial, que vai ditar, dentro dessa medida provisória, quais são as regras e qual é o modelo de atuação de cada um dos empresários para ter acesso a esse benefício. Tá? Eu não tenho aqui, né, uma medida ainda não foi publicada, eu não tenho aqui as informações detalhadas. Eu penso assim, ministro, que depois, uma vez publicada essa MP, e nessa linha de fazer com que o setor atravesse esse período e não desmorone,
eu penso que assim, o grande trabalho do Ministério do Turismo é você comunicar essas ações e deixar o empresário na ponta confortável de que ele pode manter a operação dele, que o Brasil vai ajudá-lo a atravessar esse período de crise, que é uma crise global, né? Então, deixando já... gosto de dar pitaco, eu deixaria um pitaco aqui que eu investiria bastante do meu tempo aí em tentando comunicar e tentando suportar isso, porque eu estou escutando de todos os setores, ministro, uma ansiedade muito grande. A gente recebeu aqui o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, recebemos aqui o ministro Paulo Guedes, e a gente entende que, bom, para você tentar implementar uma medida numa empresa privada demora muito, né? Imagina uma medida deste tamanho num governo onde você tem N questões legais, N questões jurídicas. O Eric até pode me ajudar aí. A gente recentemente escutou que estava havendo meio que um apagão da caneta em Brasília, né? A parte técnica evitando querer assinar, com medo de levar processo lá na frente. Fiz a mesma pergunta aqui, Eric, para o ministro Fux na segunda-feira. Ele garantiu que medidas extremas exigem regras também diferentes e que iam dar conforto para os técnicos poderem fazer as medidas. Henrique, quer continuar o gancho? Eu acho que o ministro estava no segundo ponto, Fura. Ele tinha 3 pontos para falar. Acho que o senhor estava na segunda. Aí deixou aqui, eu vou interrompendo, eu faço uma bagunça comigo. Mas, ministro, só um ponto super importante sobre esse primeiro ponto da MP que tu comentou, né? Eu estava conversando hoje à tarde com diversos empresários do setor de turismo, algumas operadoras, algumas agências de viagem, e essa turma tem um número muito grande de funcionários, né? E para eles, de fato, é muito custoso, não só a indústria de turismo, todas as indústrias, né? Mas a indústria de turismo, principalmente, foi uma das principais impactadas. Ele tem um número muito grande de funcionários, e muitos deles já estavam começando a demitir justamente porque não tem uma medida muito clara de como que eles fariam, né? Então, acho que isso vai resolver um problema bem relevante no setor. Exatamente, Henrique, eu ia fechar falando isso, né? Essa medida provisória, ela aí para um levantamento aqui básico que a gente fez, ela vai evitar pelo menos 1 milhão de demissões no Brasil inteiro. 1 milhão de pessoas deixarão de ser demitidas por força dessa medida provisória que vai, se Deus quiser, entrar em vigência hoje ainda. Mas, Rafael, o pitaco ele é muito bem dado e muito bem-vindo. Eu acho que um desafio ainda tão importante quanto a edição da medida provisória é fazer com que isso chegue rápido lá na ponta. Então, a gente precisa de ter um plano de comunicação muito bem feito e um acesso facilitado a esses programas que vão beneficiar aí os empresários do Brasil inteiro. E o segundo ponto aqui que eu ia falar, dentre as 3 linhas de trabalho, era exatamente a relação entre as empresas e os consumidores. Então, a gente teve aqui a oportunidade do Ministério do Turismo trabalhar junto com o Ministério da Justiça, com o ministro Sérgio Moro, eu tive pessoalmente com ele, para que a gente construísse uma medida provisória para também atender um outro aspecto que é muito importante, essa relação entre as empresas e os consumidores. Porque, obviamente, quantos shows foram cancelados, quantos pacotes turísticos foram cancelados em função do vírus, do coronavírus. Então, a gente conseguiu editar uma medida provisória junto ao Ministério da Justiça, ali através da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, onde desobriga os empresários a devolverem, né, o dinheiro para os consumidores, obviamente com uma preocupação grande de resguardar o consumidor. Então, nessa medida provisória, ela dá a oportunidade para aquela pessoa que contratou algum serviço, que comprou algum ingresso de show, ela ser ressarcida num prazo de 12 meses após o fim da pandemia. Então, o empresário, a empresa, ela é obrigada, né, de fazer a remarcação num prazo máximo de 12 meses após a pandemia. E é até uma oportunidade que a gente tem aqui de pedir a todas as empresas, né, do Brasil, que seja do turismo ou de outra natureza, para que possam fazer o cadastro no consumidor.gov.br. Isso aí é uma câmara de conciliação que funciona entre a empresa e o consumidor para entrar no entendimento. Essa câmara ela tem 80% de assuntos resolvidos, de efetividade nessa conciliação.
E aí vai ser uma oportunidade das empresas diretamente com o consumidor fazer a remarcação, obviamente, ou do show ou do pacote turístico. Isso aí vai garantir, obviamente, a saúde financeira das empresas ou mitigar o impacto, porque imagina a empresa que o fluxo foi a zero, ainda ter que fazer o desembolso para devolver o dinheiro para o consumidor. É uma forma que a gente entendeu que resguardaria o direito do consumidor, que ele terá, sim, aquilo que ele comprou entregue, mas também preservaria a empresa da devolução momentânea nesse momento tão difícil. Então, essa foi uma segunda linha que a gente trabalhou, e essa medida provisória já está, os pareceres todos prontos, completos, entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça, já assinado pelo ministro Sérgio Moro também, que vai levar para a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Ô, ministro, tem previsão, ministro, de publicação dessa MP? Olha, eu espero que essa MP ela possa ser publicada no máximo até na próxima segunda ou terça-feira. Essa é a nossa expectativa, a gente está trabalhando com esse prazo. Até porque o que a gente está fazendo com essa medida provisória é evitar uma judicialização generalizada entre empresa e consumidores. Então, a gente quer entrar nesse consenso para evitar judicializações em massa. Ministro, tu conseguiria repetir novamente só o site que as empresas, as operadoras e as agências devem entrar? Tem várias pessoas que perguntaram. Consumidor.gov.br. A empresa faz o cadastro nesse site e que vai servir ali de uma câmara de conciliação entre a empresa e o consumidor. Perfeito. Tá bom? E um terceiro ponto aqui abordado nessa linha de trabalho de 3 pontos foi exatamente as linhas de crédito. Por exemplo, a gente tem aqui no âmbito do Ministério do Turismo o Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo. Hoje nós temos 381 milhões disponíveis nesse fundo. A gente já está em conversa, né, com o BNDES para a gente conseguir fazer uma capitalização desse fundo e aumentar ainda mais o potencial desse fundo. E a gente conseguiu baixar uma portaria aqui em tempo recorde para melhorar a atratividade do crédito. Então, era 7% cobrado ao ano de juros, passou para 5%, e aumentamos a carência de 6 para 12 meses, exatamente para atender todas as empresas que estão ligadas ao setor do turismo, que prestam serviços turísticos, que sejam para linha de crédito e outras naturezas na contratação do crédito. Então, a gente atacou por esses 3 pontos. A questão trabalhista, a relação entre empresas e consumidores e também as linhas de créditos para que as empresas tenham um acesso atrativo e mais fácil. Ministro, tem uma questão também, de uma forma global, na questão da liberação de crédito, e até a pergunta aqui que a gente está vendo no chat, que é o seguinte: o governo está fazendo a sua parte e ampliando o crédito, mas é um pouco o que o Rafael falou. Quando as pessoas estão indo lá na ponta, elas estão encontrando muita dificuldade de ter acesso a esse recurso. No caso do Fungetur, a pergunta aqui colocada é que as empresas não estão conseguindo ter acesso por parte dos bancos a esse recurso. O Ministério do Turismo vai fazer alguma atuação nisso, em parceria ali com o Ministério da Economia, em parceria com o Banco Central? Vai haver algum tipo de fiscalização para que, de fato, esse recurso chegue na mão das pessoas? Olha só, hoje esse assunto foi objeto de uma videoconferência entre o Ministério do Turismo, a Caixa Econômica e o BNDES. Esse problema ele foi identificado e o BNDES e a Caixa Econômica já estão estudando mecanismos para que a gente consiga realmente melhorar, né, não só a comunicação, mas o acesso efetivamente ao crédito, tá? Nos bancos, obviamente, conveniados com o Fungetur. Então, a gente já está trabalhando também nesse processo de facilitar o acesso ao crédito. Vai, Henrique. Não, era na mesma linha. Acho que, ministro, parabéns. Acho que conseguiu bater em ótimos pontos aí. Eu dei uma sondada com vários empresários do setor e grande parte deles me citaram essas três frentes. Mas batendo um pouco mais nessa parte do capital de giro, na parte de crédito, ministro, de fato, essa é uma grande preocupação que as agências e as operadoras têm, né? Para quem que ela levanta a mão lá na ponta, se é no BNDES, se é na Caixa, Banco do Brasil,
Se tu conseguisse exemplificar um pouco mais como funciona esse dia a dia na ponta, como é que o empresário vai fazer para ter acesso a esse recurso, acho que seria super interessante. Teve várias perguntas já com relação a isso. Seu principal papel agora vai ser pegar na mão do empresário, do empreendedor de turismo brasileiro e fazer esse cara passar por essa crise. Porque as perguntas que a gente recebe de todos os setores, ministro, é assim, como é que eu vou ter acesso ao recurso? E muita, não vou falar de distorção, mas muita diferença do que vem sendo anunciado que está sendo lá na prática, né? A gente entende que tem que ter uma paciência, porque, assim, para movimentar uma máquina do tamanho do governo é muito difícil, mas, por outro lado, acho que assim, as pessoas lá na ponta estão precisando de segurança de que o recurso vai chegar. Exatamente, Rafael. Isso é motivo de muita preocupação por parte do Ministério do Turismo. A gente está trabalhando efetivamente, fortemente nisso, para que a gente consiga realmente não só anunciar, né, as medidas, mas que as pessoas tenham acesso efetivo e de maneira rápida a esses créditos. E um dos fatores importantes das pessoas saberem, dos empresários saberem, das agências credenciadas, né? As agências que estão credenciadas para fazer essa operação de crédito. Lembrando que a Caixa... Existe uma facilidade maior, obviamente, por exemplo, esse crédito ele está sendo liberado pela Caixa Econômica para aqueles empresários que já são clientes da Caixa Econômica. Existe um processo aí também no meio de estudo que a gente teve que trabalhar muito, que é a questão das garantias. Porque banco é banco. Quando chega no momento desse, então existe uma expectativa de inadimplência maior. Então, a questão da garantia era aí um ponto crucial a ser trabalhado. E aí a gente está trabalhando, obviamente, para que a gente consiga os fundos, os FGIs, né, o Fundo Garantidor de Investimento, os Fundos Garantidores de Investimentos, exatamente para respaldar essas linhas de crédito e compartilhar o risco. Então, isso está sendo trabalhado junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, para que, se a gente conseguir realmente efetivar esses fundos garantidores, o acesso ao crédito, no que se diz respeito à garantia, ele fica mais tranquilo e mais acessível para quem precisar do crédito. Então, a gente está trabalhando ainda, o modelo ainda não está fechado, por isso que eu falei aqui, até segunda ou terça-feira, essa medida também, até segunda ou terça-feira, ela tem que estar completamente formatada. Então, hoje foi objeto de uma reunião aqui, como eu disse, do BNDES e Caixa Econômica, e essas soluções já estão sendo trabalhadas nesse momento, para que a gente volte a se falar na sexta-feira e que, se possível, na segunda ou terça-feira, a gente já anuncie como vai ser esse modelo de acesso mais facilitado aos créditos, tanto de capital de giro, quanto créditos de outras naturezas. Então, até segunda ou terça-feira, a gente tem novidades aí desse setor de financiamentos e crédito. Isso, eu gostaria de pegar um pouco também do seu mindset. A gente está falando muito de medidas previstas para os próximos 3 meses. O governo tem anunciado, de uma forma geral, medidas para os próximos 3 meses. Mas hoje ninguém sabe qual vai ser o tamanho da extensão dessa crise mundial, e principalmente aqui no Brasil. A minha pergunta o governo está preparado para estender essas medidas que estão sendo tomadas hoje? E, na mesma pergunta, eu gostaria de fazer uma segunda. Como é que o senhor está vendo o segundo semestre desse ano na questão do turismo? Porque a gente viu, vocês fizeram até uma pesquisa com vários empresários, havia uma expectativa no pré-corona de crescimento de vários setores dentro do turismo. A gente viu que a gente foi impactado agora com toda essa crise e a normalidade, pelo que está se colocando, deve pintar ali por volta de setembro. Se a gente pegar o calendário de setembro para frente, até dezembro, o senhor acredita que o turismo consiga respirar ainda em 2020, ou esse ano é um ano praticamente que a gente deve esquecer dentro da questão principalmente orçamentária, principalmente da questão de receita? Bom, Eric, olha, a primeira parte da pergunta é se o governo está preparado para a extensão, né, desses benefícios. É uma pergunta
que seria mais pertinente à área econômica, ao Ministério da Economia. Todo plano que você elabora econômico de socorro à economia tem um impacto financeiro, obviamente, para o governo. Então, eu aqui não tenho autoridade ou propriedade para te falar da extensão desses benefícios. Agora, em relação ao segundo semestre, né, no Brasil, por isso que eu disse aqui logo no início que a nossa intenção é sair o mais inteiro possível. Eu espero que essa pandemia ela possa, ir num prazo de 3 meses, estar finalizada para a gente, ao decorrer desse processo, trabalhando paralelamente a isso, a gente já elaborar um plano de retomada. A gente sabe que existem ações fundamentais para a retomada do turismo, por exemplo, no segundo semestre. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma medida provisória, que é a 907, que transforma a Embratur, que hoje é uma autarquia especial ligada ao Ministério do Turismo, em uma agência de promoção internacional. Para vocês terem ideia, o México hoje investe 500 milhões de dólares todos os anos na promoção do país no exterior. O Brasil, no ano de 2019... 500 milhões de dólares? 500 milhões de dólares todos os anos. O Brasil investiu 8 milhões de dólares no ano de 2019. Então, a transformação da Embratur em agência vai trazer um aporte, não são de 500 milhões de dólares, mas de 500 milhões de reais, né, que não é o ideal, como o México tem, mas já é um grande avanço. Então, essa medida provisória ela é importantíssima ser aprovada no momento por 2 motivos. O primeiro deles, eu não diria nem que é a retomada do turismo para o segundo semestre, mas eu diria também que a repatriação dos brasileiros. Hoje nós temos aproximadamente 50 milhões de reais dentro da Embratur para fazer a promoção internacional do Brasil, que nesse momento não faz sentido. Então, essa medida provisória, através de um substitutivo, ela está permitindo que esse recurso possa ser usado na repatriação dos brasileiros, inclusive na contratação de voos charter. Então, essa medida provisória ela se torna muito importante nesses 2 aspectos, tanto na repatriação dos brasileiros, quanto na retomada do segundo semestre do turismo, na atração do turista internacional para o Brasil. E, obviamente, Éric, a gente vai aqui, no âmbito do Ministério, acompanhando passo a passo, dia a dia, semana a semana, e a gente vai redirecionando o nosso planejamento de retomada de acordo com o impacto ou o tempo de impacto desse vírus, né? E a gente entende aqui que, para o segundo semestre, um primeiro fator que a gente precisa trabalhar muito bem vai ser o turismo rodoviário. O turismo rodoviário ele vai trazer uma redução no preço da viagem muito grande. E podemos ter hoje, de forma profissional e muito qualificada, o turismo rodoviário no Brasil. Então, isso aí talvez seja um grande ponto de atenção para o segundo semestre. A Embratur, obviamente, mais forte, o turismo rodoviário, e a gente vai redirecionando as ações do planejamento de acordo com aquilo que a gente foi entendendo que é viável para a retomada do turismo. Só para entender, ministro, esse turismo rodoviário que o senhor fala, ele seria muito mais para fazer uma milha ali, um last mile. Então, assim, o brasileiro que está em Recife, pousa em Confins, aí ele faz a última milha de ônibus, ou seria estimular o turismo de ônibus mesmo, visite Guriri, você pega lá Belo Horizonte e um ônibus vai até o Espírito Santo. Qual que seria a ideia principal? Rafael, seria essa milha final ou seria todo o turismo por ônibus? Olha só, o planejamento ele gira em torno das 2 coisas. O programa que eu disse aqui no início do Investe Turismo, ele serve como base, inclusive, para o turismo rodoviário. Então, essas rotas, porque foram contemplados todos os estados da federação e mais o Distrito Federal no Investe Turismo. Então, a nossa ideia é ter um bom terminal rodoviário em cada uma dessas 30 rotas no Brasil inteiro. Que sejam ônibus confortáveis, com serviço de bordo, com monitoramento de segurança, e esses ônibus eles partirem para fazer as rotas mais importantes de cada estado, podendo fazer a integração dos modais de transportes aéreos. Então, isso pode ser trabalhado de forma regional. A pessoa está lá em Minas Gerais, ela pode
ter acesso ao ônibus, para conhecer, né, o cidadão de Belo Horizonte, para conhecer Ouro Preto, para conhecer Mariana, Diamantina, o Circuito das Águas. Então, a gente precisa estimular também esse turismo regional nesse momento da retomada do segundo semestre. Bem como a gente pode também trabalhar a questão interestadual, que aí envolve o modal aéreo. A pessoa pega o avião, desce em BH, entra num ônibus confortável, já com previsão de hotel a ficar, tudo já ali no aplicativo. E aí ela vai, através do turismo rodoviário de ônibus, fazer os passeios que ela contratou naquele momento como destino turístico. Ministro, vou fazer uma perguntinha rápida. Com relação à parte de créditos, surgiu uma outra dúvida também aqui que me mandaram. Existe alguma medida ou alguma frente de medida fiscal que vocês têm trabalhado em contrapartida, dado o número de cancelamentos cancelamentos de pacotes ou de viagens que as agências vão ter? Tem alguma coisa nessa frente que vocês estão trabalhando também, ministro? Henrique, olha só, a gente realmente focou nesses 3 pontos agora por ter um entendimento que esses 3 pontos eles seriam primordiais ou prioritários para o momento, que é a questão trabalhista, a questão da relação das empresas e consumidores e a questão das linhas de créditos para a sobrevivência das empresas. Agora, a questão aí da tributária, das renúncias tributárias, isso aí a gente pode estudar mais à frente, lembrando que toda renúncia tributária ela precisa de existir uma fonte de compensação. Então, isso aí já é mais complexo de trabalhar. A gente precisa indicar uma fonte de compensação para fazer uma renúncia tributária. Por isso que, nesse momento, devido à complexidade dessa operação, a gente optou e priorizou essas 3 linhas que, no nosso entendimento, vai dar esse socorro necessário para fazer com que as empresas sobrevivam a esse momento difícil. Eric, a gente já está caminhando para o final, ministro. Essa é uma pergunta também, o pessoal que está lá fora, ministro, o senhor até mencionou na questão da repatriação. Como é que está essa dinâmica de repatriação dos brasileiros que foram fazer turismo e foram pegos no meio do caminho pela crise do coronavírus? Eu sei que não é uma ação só do Ministério, está em paralelo também com o Ministério de Relações Exteriores, mas como é que está essa dinâmica aí com vocês de repatriação de brasileiros para o país? Eric, é um trabalho feito em conjunto entre o Ministério do Turismo, o Ministério de Relações Exteriores, a ANAC, as empresas aéreas. Então, a gente montou um grupo de trabalho com todos esses atores para conseguir fazer da forma mais célere possível essas repatriações. E a gente encontra dificuldades de todas as naturezas. São 12 mil brasileiros fora do Brasil, já conseguimos repatriar quase 8 mil, e isso aí gera uma complexidade muito grande, porque, a primeiro momento, as empresas trazem de volta aquelas pessoas que têm o bilhete aéreo. Teve as pessoas que decidiram voltar para o Brasil, não tinham o bilhete, e quando foram comprar, voos cancelados, espaço aéreo fechado. Então, cada caso ele é tratado de uma forma diferente, mas o Ministério de Relações Exteriores está dando todo o suporte possível para esses brasileiros que estão tendo que aguardar mais um pouco. O suporte que eu digo é recurso financeiro mesmo para bancar estadia, alimentação para esses brasileiros que estão fora do Brasil. E eu quero aproveitar para agradecer as companhias aéreas que atuam no Brasil, que tiveram aí um papel fundamental nessa repatriação dos brasileiros. Então, esse trabalho em conjunto ele tem surtido um importante efeito, mas, como eu disse aqui, são muitas pessoas fora, cada caso é um caso, a gente encontra espaço aéreo fechado, a gente precisa de ter um diálogo consular com os países para a liberação de alguns voos. Agora entramos na fase de contratação de voos charters, então isso aí é bem complexo, mas está sendo feito de uma forma bem satisfatória na nossa avaliação. Ministro, eu tenho 2 perguntinhas aqui que eu vou pegar dos nossos participantes. Só avisar que a gente está com mais de 2.000 pessoas assistindo a gente agora ao vivo, 1.000 no YouTube, 1.000 aqui no Zoom. Então, estamos com uma boa audiência para esse horário, ministro, dado a relevância do tema. E eu vejo aqui que boa parte dessa audiência é uma audiência qualificada de pessoas do setor. Vou fazer uma pergunta. As agências de turismo, elas ganham um percentual do pacote que elas vendem, né? Então, se uma agência de turismo vende um pacote por R$10 mil, ela vai ganhar ali R$1.000.
Aí uma pergunta que está aqui de um dos participantes é o seguinte: se essa operadora de turismo vier a falir, a agência de turismo ela é corresponsável. Existe alguma iniciativa do Ministério do Turismo poder, de alguma forma, proteger a agência de turismo, que, na verdade, ali é um vendedor do operador? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, da mesma forma como o senhor disse que shows e eventos, o senhor trabalhou nesse cancelamento, né? Então, você pode, se você comprou um show, você tem o direito de cancelar o show pelo coronavírus e reembolsa o cliente 12 meses depois, terminada a pandemia. Os senhores já discutiram alguma política de cancelamento de hotel também? Rafael, tudo isso aí envolve a MP que eu disse aqui, que a gente elaborou junto ao Ministério da Justiça. Está tudo na MP, então? É uma medida provisória, né, que provavelmente, até na segunda ou terça-feira, a gente tem expectativa que seja assinada, que vai garantir, né, que... Porque, na verdade, Rafael, eu preciso fazer aqui até um passo anterior. O nosso objetivo principal, essa medida provisória que está sendo assinada hoje para garantir, né, a sobrevivência das empresas, inclusive das agências de viagem. Então, a gente deu essa possibilidade da sobrevivência. O segundo passo é garantir o direito do consumidor e também que essa empresa ela não tenha obrigatoriedade momentânea de fazer a devolução do dinheiro, como era feito segundo o Código de Direito do Consumidor. Então, essa medida garante, né, uma negociação entre empresa e consumidor para que, num prazo máximo de até 12 meses após a pandemia, esse consumidor possa ter o seu serviço contratado entregue, né? Então, as agências de viagens também estão aí no meio desse bolo, né? Eles não vão precisar, nesse momento, de fazer a devolução daquilo que foi cancelado, farão futuramente o serviço, em contrapartida, outra medida provisória garante a manutenção e a sobrevivência dessa empresa. Então, essa é a ideia, manter a empresa viva e adiar, né, aí essa possibilidade do ressarcimento para até 12 meses. Em resumo, o senhor está passando uma mensagem aqui para o setor, para os empresários, para os operadores, que todos os temas já chegaram ao senhor e vai ser tratado na maior velocidade possível, lembrando que existe aí, passando para o Eric já, para fazer o agradecimento final e depois do Henrique, existe um trâmite dessas medidas provisórias lá no Congresso e uma sequência disso. Seria isso, né, Eric? Só para tranquilizar, Rafael, está dentro do que você falou, essas medidas provisórias já estão prontas. Tá? E a medida que assina já tem vigência com valor de lei. Então, a questão da aprovação no Congresso é posterior, pode ser em até 120 dias, são 60 dias prorrogáveis para mais 60. Tá? Mas que, obviamente, o apelo popular do tema, terá uma aprovação provavelmente recorde lá no Congresso Nacional. De tempo, recorde de tempo. A minha última palavra é agradecer a Lívia Nascimento, que ajudou aí nessa ponte com a gente, com o senhor, e desejar boa sorte. Eu acho que o desafio é grande para o senhor, eu acho que tem aí todo um setor que foi abalado assim, de uma forma bem profunda, e, enfim, eu acho que o Rafael falou é uma coisa muito importante. A questão da transparência na comunicação vai ser muito importante sempre, porque as pessoas têm diferentes níveis de entendimento e, no meio dessa crise toda, quanto mais transparentes, quanto maior informação vocês passarem, eu acho mais tranquilidade vocês podem trazer para o setor e para a população de uma forma geral. E o Abílio Diniz, numa das reuniões com a gente, falou o seguinte, que uma das coisas que devem ser feitas nessa crise é colocar qual é o timeline disso, quando é que a gente deve sair de uma crise, porque quando você coloca uma data, você cria esperança. Eu acho que a partir do momento que o senhor tiver algo mais consolidado nessa linha, coloque uma data, coloque previsões, que o senhor vai estar trabalhando com esperança. É basicamente isso que eu gostaria de encerrar a minha participação. Excelente participação. E eu acho que o que você disse aí hoje, eu enxergo como o nosso maior desafio. É fazer com que isso seja bastante transparente e muito claro como que vai ser o acesso, tanto do empresário quanto do consumidor,
ou a linha de crédito, ou a negociação entre empresário e consumidor, ou a questão trabalhista, que ele vai se enquadrar nesse programa. Eu acho que esse é o maior desafio. Com a rapidez recorde, fazer com muita clareza com que essas pessoas entendam como acessar a cada um desses programas. Esse é o maior desafio que a gente tem trabalhado incessantemente, e se Deus quiser, em breve a gente tem boas notícias. Henrique. Não, coisa rápida, a gente já bateu o horário, mas, ministro, só reforçando as palavras do Rafael e do Eric, muito obrigado aí pelo teu tempo, parabéns pela clareza e por ter topado vir conversar com a gente, principalmente nesse momento agora, onde todo mundo quer te escutar, né? Muitos empresários, diversas regiões do Brasil não sabem o que fazer, então, escutando um pouco o senhor falar aqui, contar um pouquinho das medidas que vocês estão tomando, eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade ao setor. Obrigado novamente. E, ministro, antes de passar para o senhor fazer a consideração final, já nessa linha do pitaqueiro aqui, o papel de liderança no setor público, no setor empresarial, ele tem uma grande característica que é a clareza de comunicação. E eu penso o seguinte, ministro, o seu maior desafio hoje é comunicar, tranquilizar esse setor que é muito importante para o Brasil, como o senhor disse, são pequenos, médios empreendedores que estão aí levando a vida, fazendo o turismo do Brasil ser receptivo, caloroso e bonito que é. Só o Brasil consegue ser assim. E a gente precisa que esse setor se mantenha vivo nessa crise que a gente tem certeza que um dia vai acabar. Então, eu peço, ministro, que o senhor dedique bastante do seu tempo a comunicar e para fazer que essas medidas cheguem, de fato, em quem precisa. Então, eu agradeço muito o senhor ter topado falar com a gente nesse momento difícil, né? Geralmente as pessoas não gostam de falar em momentos difíceis, então, senhor, obrigado por ter topado falar com a gente aqui. A gente tentou reunir o máximo de pessoas possíveis para poder fazer isso aqui de forma transparente, aberta para o empreendedor, para o investidor, para o cidadão brasileiro. Ministro, queria agradecer e passar a palavra para a consideração final do senhor. Muito obrigado, em nome de todos aqui. Tá bom. Rafael, muito obrigado. Eu quero agradecer a você, o Henrique, o Eric, essa oportunidade aqui de falar com um público tão qualificado, tão interessado nesse assunto que, obviamente, impacta na vida de muitas empresas, sendo micro, pequenas, médias ou grandes. Dizer que o turismo vinha num momento excelente de franca expansão, de geração de emprego, foi impactado, mas que tenho certeza que a equipe do Ministério do Turismo está trabalhando diuturnamente, incessantemente, para que a gente consiga realmente entregar, né, junto à economia, tudo aquilo que seja necessário para a sobrevivência das empresas, a manutenção dos empregos. Não vamos medir esforço. E repito aqui, o nosso esforço é sair o mais inteiro possível disso, evitar o desmonte do setor do turismo, para que a gente consiga, na retomada, sair aí um passo, 2 passos à frente em relação a outros países que também foram afetados. É só deixar claro esse comprometimento aqui do Ministério do Turismo. Agradecer mais uma vez a vocês e dizer que eu estou muito honrado aqui de participar, né, de um debate tão importante com a turma da XP, que a credibilidade, sem dúvida nenhuma, tem reconhecimento nacional e internacional. Muito obrigado. Obrigado. Ministro, só para recapitular, qual que é aquele site que o senhor falou mesmo? Que... É o consumidor.gov.br. Eu vou, pessoal, vocês que estão vendo, ó, aqui está meu Instagram, @RafaelFurla, lá tem toda a programação das lives, eu vou colocar esse site lá, como o ministro Fux falou na segunda-feira, esse é um momento de solidariedade no Brasil, evitar ao máximo o litígio e recorrer sempre aos acordos para a gente poder sair mais forte dessa crise. Ministro, obrigado pelo seu tempo, obrigado meu sócio Eric, Henrique, um grande abraço a todos. A gente se vê por aqui às 7 horas. Vamos falar do setor de varejo. Vamos receber aqui o Caíto Maia, da Chili Beans. E vamos receber a Viviane, sua conterrânea, da consultoria Falcone. E vamos receber o Tony, que é o presidente da IBM, às 7 da noite aqui na nossa live. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigado, ministro. Sucesso aí nessa missão, nessa ponte de fazer o turismo brasileiro chegar do outro lado, que é muito importante. Um grande abraço. Obrigado. Sucesso a todos. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.